Bora lá, galera, continuando aí a classificação biológica, vamos para a parte 2. A gente tinha parado na questão das árvores filogenéticas, que eu vou explicar para vocês aqui agora. Fiquei devendo. Deixa eu ver, não está aqui. Árvores filogenéticas. Vamos lá. Então, gente, vê só. O desenvolvimento da teoria evolucionista permitiu a elaboração de diagramas que desenham a história evolutiva dos seres vivos, chamados de árvores filogenéticas. Então, árvores filogenéticas são árvores, né? São diagramas que representam as relações evolutivas entre os seres. Então, a gente viu que a sistemática ela leva em consideração o parentesco evolutivo. Então, a gente agora vai ver como esse parentesco evolutivo ele é representado. Então, ele é representado através das árvores filogenéticas, ok? Então, o que é uma árvore filogenética? Como eu já disse, um diagrama. Como é que a gente lê essa árvore filogenética? Essa árvore filogenética ela é composta pela raiz, né? Ela tem ramos e ela tem nós. Eu vou explicar o que é cada coisa dessa. E observe que existe uma seta aqui no eixo Y que representa o tempo. Então, a raiz significa que é de onde partiu o grupo ancestral, né? Então esse grupo ancestral ele vem em linha até chegar num nó. Esse nó significa que o grupo ancestral sofreu uma divisão, ou seja, houve aqui um processo de especiação, onde um grupo anterior se dividiu tomando dois caminhos evolutivos diferentes. Um desses caminhos seguiu, né, no tempo, passando por todas as suas modificações e formou o clado A. O outro caminho tomado levou os indivíduos até uma outra ramificação, né? Os indivíduos que se originaram daqui desse primeiro ponto, um grupo originou A, um grupo seguiu e chegou em outra ramificação. Ou seja, aqui aconteceu de novo uma divisão e novamente uma especiação, que deu origem a B no tempo, né? Foi passando o tempo e deu origem a B. E o outro grupo acabou originando... ele continuou e formou outra divisão lá na frente, que essa divisão aí é onde está o ancestral, né, de D e C. Então, houve uma divisão, um grupo evolutivo agora tomou um caminho que formou C e outro caminho que formou D. Os grupos que estão na ponta da seta, né, no final dos ramos, são chamados de grupos terminais, tá? E o nó representa exatamente o lugar onde ocorreu a divisão. Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho C e D e esse nó aqui significa que o ancestral dos dois, né, o ancestral comum dos dois está aí nesse ponto, né? Assim como B, C e D possuem um ancestral em comum aqui no ponto de onde parte B. E assim como A, B, C e D, eles possuem um ancestral comum exatamente nesse ponto onde se divergiu, o grupo ancestral se divergiu em A e tomou uma linhagem evolutiva que depois foi se ramificando até formar B, C e D. Então espero que vocês tenham entendido essa parte aqui da árvore filogenética. Então ela tem ramos, ela tem nós, tem grupos terminais e os nós representam divisões de grupos, ok? Então aqui a gente tem mais uma imagem, né? Vocês observem aqui espécies de interesse A, B, C, D e E. Aí do lado aqui direito, do lado esquerdo de vocês têm ancestral comum mais recente de A e B, como vocês estão vendo aqui. E mais para baixo na raiz tem assim ancestral comum mais recente de A, B, C e D, justamente o que a gente viu no slide anterior. E a seta, né, na vertical, que mostra que ela vai da base dos ancestrais, parte dos ancestrais até as espécies atuais. Então é assim que a gente interpreta uma árvore filogenética, tá certo? Então grupos que partem de um mesmo nó eles são mais próximos entre si do que os outros. E existe um grupo, o grupo inteiro, o grupo grande, ele parte de um nó lá no passado que vai sofrendo várias ramificações como o nó de uma árvore, tá bom? Como os ramos de uma árvore. Então nós temos aqui outro exemplo de árvore filogenética, só que agora para as plantas. Então a gente tem a raiz aqui,
E a primeira característica aqui que surgiu foi embrião nutrido pelo organismo materno. Então essa é uma característica que todas as plantas vão ter. Então mais para cima a gente tem o primeiro nó, que originou esse grupo de plantas pequeno aqui, que são as briófitas, o primeiro grupo, para a esquerda aqui, né? Daí a evolução seguiu nesse outro ramo e surgiu aqui vasos condutores de seiva, que o primeiro grupo aqui que surgiu no primeiro nó não tem. Então tem, agora daqui para cima todo mundo tem vaso condutor de seiva, que é os vasos que conduzem os nutrientes das plantas, certo? A gente vai estudar isso um pouquinho mais para frente. Aí mais para frente você tem o surgimento da semente, né? Então só as plantas dessa linha vermelha onde tem o nome semente para cima possuem a semente. E depois houve uma divisão em dois grupos, onde um passou a ter flores e frutos e o outro não. É só para a gente ter uma ideia, tá? Aqui mais uma árvore filogenética. Essa aqui está mostrando a relação aqui entre alguns mamíferos, né? Vocês estão vendo aqui na ponta esquerda o cavalo e a zebra, elas têm um ancestral em comum, né? Mas aqui está dividido também na classificação. Você vai de classe, ordem, família, gênero, até a espécie, né? Então ele está mostrando alguns grupos aqui. Do outro lado direito, no extremo direito, temos os rinocerontes. Enfim, ele está mostrando essa relação de parentesco entre os seres. Mas tudo aqui está baseado no que a gente viu anteriormente. Grupos que partem do mesmo nó são grupos irmãos, né? São os mais próximos entre si. Esse aqui a gente já viu. Não vou detalhar essa árvore não, porque vocês só vão ver nomes aqui. O importante é entender o conceito geral de como se lê uma árvore filogenética. Bom, tirando isso, a gente já tinha falado aqui dos três domínios na aula passada, né? Só para recapitular, os domínios eles estão acima de reinos, existem três, que é o domínio Eubactéria, né? Aí nós temos o domínio Arquea, que é o domínio das arqueobactérias, e o domínio Eucária. O domínio Arquea e o domínio Eubactéria, eles são formados por seres procarióticos, ou seja, seres que não possuem núcleo, né? São células mais simples. O material genético não está envolto por um núcleo. Já o grupo Eucária engloba todos os indivíduos eucarióticos, ou seja, em que as células possuem núcleo e organelas membranosas. Vejam só, quem está dentro desse grupo Eucária aqui? Então, todos os eucarióticos, protozoários, né? Você tem as algas multicelulares, você tem a questão das algas, algumas algas unicelulares também. Você tem os animais, as plantas, os fungos, todo mundo aqui. E quem que está nas arqueobactérias? São um grupo de bactérias que se diferenciam daquelas bactérias que a gente entendia, né? Então, o grupo das bactérias, ela foi dividida em dois grupos, porque dentro do grupo das bactérias encontrou-se bactérias com características muito distintas das bactérias tradicionais, e isso formou o grupo das eubactérias. Enquanto das eubactérias não, das arqueobactérias, são bactérias mais primitivas. E quem não entrou em arquea, né, ficou ali no grupo das eubactérias. São os três domínios, tá bom? Aí nós temos agora com isso 6 reinos, que é o reino bactéria, o reino arquea, né? O reino arqueobactéria, o reino protista, o reino planta, o reino fungo e o reino dos animais, que a gente viu na aula passada, né? Inclusive estava no estudo orientado. Agora a gente vai ver aqui um pouquinho das características de cada grupo, de cada reino. Reino Monera, então compreende as bactérias e as cianobactérias, organismos unicelulares procariontes sem membrana nuclear, que envolve material genético em uma série de organelas como as que existem nas células dos outros seres vivos. Então, o reino Monera compreende bactérias e cianobactérias e são seres procarióticos, né? Aqui uma imagenzinha do reino Monera. Arqueobactérias, né? As arqueas, antigamente chamadas de arqueobactérias, são organismos procariontes pertencentes ao domínio Arquea. Várias características diferenciam-nas das bactérias. Então aqui eles citam várias características que diferem, mas são procarióticos também, ou seja, suas células não possuem núcleo, que é o mais importante para a gente aqui.
Aqui é só os detalhes que diferenciam, né? Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Reino protista, né? O reino protista é um agrupamento de organismos muito diversos, sendo basicamente unicelulares, eucariontes e heterotróficos. No entanto, neste grupo também podem ser encontrados organismos autotróficos como as algas, bem como organismos multicelulares, né? Então a gente tem algas também multicelulares. Então no reino protista nós temos algas e protozoários, algas unimulticelulares, os protozoários só unicelulares. Então os protozoários heterotróficos, as algas autotróficos, tá? Que são um ser autotrófico, como vocês sabem, é o ser que consegue produzir o seu próprio alimento através de um mecanismo bioquímico. E os heterotróficos precisam obter esse alimento de uma fonte externa, né? Então mais uma imagem aqui do reino protista, né? Protozoários e algas. Reino dos fungos. No reino fungi incluem-se os fungos, organismos heterotróficos, multicelulares ou unicelulares, né? Que já foram considerados plantas primitivas. Uma das diferenças entre esses dois grupos está no fato de que as plantas possuem clorofila, uma característica ausente nos fungos. Então aqui os fungos eles são uni ou multicelulares, né? Ou seja, possuem uma célula ou várias células, né? São heterotróficos, ou seja, precisam se alimentar de uma fonte externa, e a gente tem vários exemplos aqui, né? Os fungos, o mofo que dá no pão, as orelhas de pau que dá na madeira podre, os cogumelos. Então são seres heterotróficos e sapróbios, né? Se alimentam da matéria orgânica ali no ambiente, fazendo a decomposição desses materiais. O reino das plantas, os organismos do reino plântico são multicelulares, com células eucarióticas. São autossuficientes, ou seja, produzem o próprio alimento através da fotossíntese, sendo assim chamados de autotróficos. Foi o que eu tinha falado agora há pouco. Todas as células vegetais possuem celulose em sua parede celular, vacúolos e cloroplastos em seu interior. Então, o reino das plantas aí, né, representado pelas plantas, são seres eucarióticos, autotróficos, fotossintetizantes e multicelulares. Então, a gente tem uma diversidade aí de plantas. A gente só está vendo aqui as características gerais de cada grupo, mas a gente vai estudar no decorrer do ano todos esses reinos em um pouco mais de detalhes. E para finalizar o reino animal, os animais são organismos multicelulares, eucariontes e que apresentam nutrição heterotrófica, ou seja, não são capazes de produzir o seu próprio alimento, né? Apesar de serem bastante distintos, anatômica, morfológica e fisiologicamente, todos os animais possuem as três características citadas, né? Então, o que a gente citou aqui em cima agora. E tá aqui, o reino animal é muito amplo, né? Existem vários filos inclusive que não estão nos livros de vocês. Pelo fato de serem muitos, a gente estuda os mais comuns, né? Mas existem vários outros filos que não são estudados aqui no ensino médio. Então, gente, é isso aí na aula de hoje. Então, o que é que a gente viu? Só recapitulando aqui, o que é que a gente discutiu. A gente partiu do ponto de vista da sistemática, né? A gente viu um pouquinho dessa sistemática, que classifica os seres baseados nas relações de parentesco evolutivo. A gente viu um pouquinho da relação entre sistemática e evolução, né? Então observamos que existem homologias evolutivas, que são características compartilhadas entre os seres, né? E essas homologias elas podem ser observadas através dos órgãos homólogos, né? Esses órgãos homólogos são órgãos que têm uma origem embriológica em comum, mas que apresentam estruturas diferentes, né? E isso é chamado de divergência evolutiva, porque as estruturas diferentes refletem a adaptação dos seres. Nós temos também as analogias evolutivas, que é quando estruturas semelhantes em espécies que estão em espécies diferentes, né? Essas estruturas semelhantes elas estão em espécies diferentes e acabam desempenhando uma função semelhante, é o que nós chamamos de convergência evolutiva, ok? Como um exemplo aqui nós temos as asas aqui
dos insetos com as asas das aves. E no caso antes que eu não mostrei das homologias evolutivas, nós temos os membros dos tetrápodes, né? Então eles possuem os membros aí que ligeiramente diferem entre si, mas observamos que ele tem um plano básico comum que vem lá da sua embriologia. Aí nós vimos que as relações de parentesco evolutivo são representadas por árvores, que nós chamamos de árvores filogenéticas. Essas árvores possuem uma raiz, né? Então vai ter vários ramos e vai ter nós. Então os nós representam a divisão de um grupo ancestral que vai tomar dois caminhos evolutivos formando ramos, né? E esses ramos podem sofrer mais modificações. E os ramos na ponta, né, da árvore são chamados de ramos terminais, são os mais recentes. Os que estão um pouco antes são mais antigos. Tirando isso, revemos aqui os 3 domínios e os 5 reinos. E vimos um pouco... Desculpa, aqui voltamos um pouco muito aqui. E vimos um pouco das características de cada reino, tá bom? Então, é isso aí, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Qualquer dúvida que vocês ficarem, podem perguntar lá no grupo, tá bom? Eu vou estar à disposição para ajudar nesse sentido. E logo mais, né? Vocês vão ter uma atividade depois, né? Já dei aula, mas depois vocês vão ter atividade. Deixa as coisas se organizarem mais. Porque se todo mundo ficar enviando, como a gente está no segundo geral, vai ser muita atividade de uma vez e depois vai servir para separar. Mas eu vou cobrar essas coisas de vocês. Mas tirando isso, vocês têm uma atividade que eu já passei anteriormente sobre a primeira parte da aula, né? Depois eu passo uma sobre essa segunda parte. Então é isso aí, gente. Um forte abraço. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. E se não entendeu, não se preocupe não que a gente vai ter tempo. Manda a tua dúvida aí no privado ou no grupo. E a gente vai ter tempo para esclarecer todas essas dúvidas posteriormente, quando a gente tiver organizado, né, cada professor com a sua sala especificamente. Beleza? Forte abraço, gente. Até a próxima aí.